Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Nielson Medeiros, na área de Matemática e suas tecnologias, disciplina Estatística, assunto Estatística Descritiva, tópico Distribuição de Frequência. Agenda, Distribuição de Frequência, é o assunto que a gente vai estudar. O que seria uma distribuição de frequência e quais etapas seguir para a construção dessa tabela? Bom, a primeira é você ordenar os dados brutos, que são os dados coletados e de maneira desordenada. Da forma que você ordenar esses dados, seja em ordem crescente ou decrescente, você vai ter uma tabela chamada ROL. A segunda etapa é você determinar a amplitude amostral. Bom, e como é que eu faço para determinar essa amplitude amostral? Você vai pegar o x máximo menos o x mínimo. X máximo e x mínimo são nada mais nada menos do que o maior valor da tabela ROL e o menor valor da tabela ROL, tá? Então, por isso se faz necessário você ordenar os dados, ou seja, você ter a tabela ROL para que você consiga determinar a amplitude amostral. Terceira etapa, determinar o número de classes, representado pela letra K. Eu tenho dois métodos. O método 1, você segue a seguinte regra. O número de classes será igual a 5 se n for menor ou igual a 25. E o número de classe vai ser aproximadamente a raiz quadrada de n se n for maior que 25. Esse n nada mais é do que a quantidade total de dados na amostra a ser trabalhada. Tá? É o total de dados que você vai ter na tabela ROL. Qual é o segundo método para determinar o número de classes? É esta fórmula aqui. K igual a 1 mais 3,3 vezes logaritmo de n, onde n é a quantidade de dados. Determinar o intervalo de classe seria a quarta etapa, representado pela letra H. Como eu calculo isso? Bom, de posse da amplitude amostral e de posse do número de classe, eu consigo fazer essa divisão, esse quociente, e encontrar o intervalo das classes. Quinta etapa. Então, na quinta etapa, você vai construir a tabela de distribuição de frequência, que nada mais é essa tabela aqui, onde a primeira coluna é a classe. Então, conforme você calcula o valor de K, que é o número de classe, você vai colocar aqui 1, 2, 3 e assim por diante. O que são classes? Nada mais nada menos que são os intervalos. Frequência absoluta ou frequência simples. Aqui da primeira classe, o ponto médio da primeira classe, frequência relativa da primeira classe, frequência acumulada da primeira classe, frequência relativa acumulada da primeira classe. Da mesma forma, você faz isso para cada um, até construir. Tá certo? Vamos ver um exercício aqui. Suponha que uma pesquisa foi feita e o seguinte conjunto de dados foi obtido. Então, você tem esse conjunto de dados que você coletou para uma determinada variável, que não foi citada aqui no exemplo. Você tem 32 dados aqui coletados. Veja que eles não estão em ordem crescente ou decrescente, seja na leitura por linha, de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou por coluna, tá? Da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Então, aqui a gente diz que a gente tem uma tabela de dados brutos, tá? Então, vamos seguir as 5 etapas existentes para determinar a distribuição de frequência. Primeira etapa é construir o ROL, né? Então, a gente vai ordenar esses dados, tá? De tal forma que fique assim. Olha, veja que eu coloquei, começando de cima para baixo, a primeira linha em ordem crescente e fui passando para a segunda, a terceira e até chegar na quarta. Tá? Então, o menor valor encontrado aqui é 21. Depois, o segundo dado é 21, terceiro também, quarto 22, o quinto 22, terceiro 23, e assim, o sexto 23, sétimo 23 e assim por diante, tá? Até chegar no último dado, que é o 32º. Tá? Vamos para a segunda etapa. Bom, eu já tenho o ROL, né? Eu vou determinar na segunda etapa, nada mais nada menos que a amplitude amostral, né? Então, eu tenho que ter o valor máximo no ROL e o valor mínimo. Quem são esses dados? Bom, o valor mínimo
é o 21, tá? É o x-min. E o valor máximo é o 36, é o x-max, tá? Então, nesse caso, substituindo esses dois valores, eu tenho 36 menos 21, logo igual a 15. Então, eu já tenho o valor da amplitude amostral. Terceira etapa. Na terceira etapa, é para determinar o número de classes. Vamos lá usar o método 1. Então, eu tenho que a quantidade de dados que eu tenho aqui na coleta dessa pesquisa é 32, né? Veja que esse 32 é maior que 25, como diz a regra. Então, eu vou calcular a raiz quadrada de 32, que dá em torno desse número aqui. Fazendo o arredondamento de dados para número inteiro, já que eu vou precisar ter um número inteiro para número de classe. Então, vai ficar aproximadamente igual a 6. Método 2 é a fórmula de Sturges. Essa fórmula aqui, basta eu substituir o valor de n que eu já tenho, que é 32. Então, substituindo, eu vou calcular, vou usar uma máquina de calcular para calcular esse logaritmo, multiplicar por 3,3 e somar com 1. Vai dar 5,96 e assim por diante. Arredondando, aproximadamente 6. Então, aqui, veja que qualquer um dos métodos que você usar, você vai ter um valor adequado, coerente. Bom, a quarta etapa. Quarta etapa é para determinar um intervalo de classe, que é o H. É o quociente entre a amplitude amostral e o número de classe. Ora, a amplitude amostral é 15, que a gente encontrou, e o número de classe é 6. Então, 15 dividido por 6, 2,5. Ora, gente, então a gente vai usar um intervalo de 2 em 2,5, tá? Entre o limite inferior e superior. Só tem um detalhe. Como eu não sei qual é a variável de estudo, apesar de que a gente pode perceber que no rol todos os valores são números inteiros, então vamos deixar o intervalo para número inteiro. Fazendo o arredondamento aqui, vai ser 3, tá ok? Então, na tabela de distribuição de frequência, eu vou ter que fazer desta forma. Então, aí, continuando para a construção da tabela, eu vou ter que usar o rol, né, para determinar a frequência absoluta e assim por diante. Então, aqui eu tenho a minha distribuição de frequência. Veja que eu já vou colocar aqui o número de classe. São 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esta última célula aqui eu não ponho nada, apenas um tracinho, tá? E aqui nas classes, gente. Bom, a primeira classe começa em 21, não é isso? 21 mais 3, 24. Então, vai variar de 21 a 24. Então, onde vem esse mais 3? Nada mais, nada menos, é o intervalo de classe que a gente encontrou, que é o valor de H. Tá? Que deu 2,5, mas arredondamos para 3, já que só temos números inteiros. Você vai ter que usar esse bom senso. Mas, se quisesse, podia usar 2,5, tá, gente? Não tem nenhum impedimento disso. Tá? Estaria coerente também o resultado. Então, vamos lá. Segunda classe, vai de 24 mais 3 até 27. Terceira, de 27 mais 3, 30. Quarta, 30 mais 3, 33. Quinta, 33 mais 3, 36. 36 mais 3, 39. Então, aqui eu tenho as 6 classes. Veja que 39 não tem na sequência aqui, mas ele também não vai fazer parte da contagem, tá? Já que esse extremo aqui está em aberto. Tá? Não tem essa barra vertical. Então, nesse caso aqui, vamos lá para a primeira frequência absoluta. Eu vou considerar os valores que variam entre 21 e 24, inclusive o 21. Então, vamos lá. O 24 não vai fazer parte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 24 não faz parte. Então, eu tenho 7 para a primeira frequência absoluta. Certo? Para a segunda, frequência absoluta da segunda classe vai ter que variar de 24 até 27, sendo que o 27 não faz parte. Então, até 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. De 27 a 29, vamos contar logo assim. 27 não tem, 28, 1, 29 não tem, então somente 1.
30 a 32. 1, 2, 3, 4, 5 somente. De 33 a 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 36 a 38. No caso, só tem 2, 36, então dá 2. Bom, gente, esse total aqui nada mais é do que a somatória de todos esses valores aqui. O valor total tem que ser igual ao número de dados coletados, tá? Então, nesse caso, 32. Se você somar tudo isto aqui, você verá que dá 32. Se isto aqui der diferente do total de dados que você tem, então você tem que refazer essa distribuição aqui de frequência para que você encontre o valor coerente, tá, gente? Então, vamos ao ponto médio. Como é que a gente calcula o ponto médio? Você pega o limite inferior, soma com o limite superior e divide por 2. 21 mais 24 é 45. Dividido por 2, 22,5. Como é que eu encontro o próximo? Da mesma forma e usando a segunda classe. E assim por diante. Porém, tem uma dica. Após o primeiro resultado do ponto médio, para encontrar o próximo, basta somar com o intervalo de classe, que é essa variação de 3 em 3. Então, 22,5 mais 3, 25,5. Mais 3, 28,5. Mais 3, 31,5. Mais 3, 34,5. Mais 3, 37,5. E aqui você não coloca nada, apenas um traço. Tá ok? E a frequência relativa? Como é que eu calculo? Gente, a frequência relativa ela é proporcional ao valor absoluto em relação ao total, que é a frequência total, tá? Então, eu vou pegar 7, multiplicar por 100 e dividir por 32. Ou, se você quiser, 7 dividido por 32, o resultado eu multiplico por 100. Tanto faz. Por que eu devo multiplicar por 100? É porque o resultado é dado em porcentagem. Então, aqui, 7 dividido por 32 vezes 100, aproximadamente, arredondando já para o número inteiro, 22%. Na segunda classe, 8 vezes 100 dividido por 32, 25. 1 vezes 100 dividido por 32, 3%. 5 vezes 100 dividido por 32, 16%. 9 vezes 100 dividido por 32, 28%. 2 vezes 100 dividido por 32, 6%. A somatória disto aqui tem que dar 100%, que no caso, né, seria 32 vezes 100 dividido por 32, tem que dar 100%. Tá, gente? Frequência acumulada, como é que eu faço? A frequência acumulada nada mais é a quantidade que eu acumulo até determinada classe. Então, aqui na primeira classe eu só tenho esta, 7. Quanto é que eu tenho acumulado da primeira até a segunda? 7 mais 8 são 15. Então, você pode fazer assim, gente. A primeira você repete, soma com a próxima, dá 15. Soma com a próxima, dá 16. Soma com a próxima, dá 21. Soma com a próxima, dá 30. Soma com a próxima, 32. Esse resultado aqui da última classe tem que ser idêntico à quantidade de dados total, tá certo, gente? Que é a frequência total. Então, essas quantidades aqui representam o acúmulo de frequência até determinada classe. Até a segunda classe eu tenho 15, até a terceira eu tenho 16, até a quarta eu tenho 21, até a quinta eu tenho 30 e até a sexta, que são todas, 32. Tá certo? E aqui eu não coloco nada. A frequência relativa acumulada usa a frequência relativa. A frequência acumulada usa a frequência absoluta, ou simples. Então, nesse caso, eu repito aqui 22%, somado com 25, dá 47. Somado com 3, dá 50. Somado com 16, 66. Somado com 28, 94. Somado com 6, 100% é o valor que tem que dar exatamente igual a este. E até a próxima aula. Obrigado pela atenção.